Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Hércules Souza. Para quem ainda não me conhece, nós vamos dar continuidade na série Nova Aliança. Nessa segunda parte, nesse segundo capítulo, nós vamos falar a respeito da diferença entre um contrato e uma aliança. Vale lembrar que a aliança ela é a mensagem principal da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, e que hoje nós vivemos debaixo da nova aliança, aliança feita por Jesus Cristo após a obra consumada. Um contrato e uma aliança, os dois é um compromisso que une partes, mas eles não são a mesma coisa. Por quê? Porque na aliança, aliás, no contrato, existe uma negociação das duas partes, elas se negociam. Uma, por exemplo, oferece um serviço, outra oferece uma quantidade de dinheiro por esse serviço e se negociam através desse contrato. E após de chegar num acordo, num comum acordo, eles assinam o contrato e estão legalmente compromissados uma com a outra. Se um der o dinheiro, o outro faz o serviço. Se um fazer o serviço, o outro dá o dinheiro. Caso contrário, o contrato é quebrado. Agora, uma aliança, uma parte oferece para a outra parte uma proposta. Uma parte oferece para outra parte uma proposta e ela não quer nada em troca. Ela oferece para outra parte e não exige dinheiro, não exige valor em troca, não tem uma negociação nesse meio. E fica daquela parte de aceitar ou não aceitar essa aliança. E esse é o relacionamento que nós temos com Deus, porque o nosso Deus ele não é um Deus de contrato, ele é um Deus de aliança. Não se negocia com Deus, porque muitas pessoas vivem como se tivesse um contrato com Deus, porque quanto mais ela fizer, quanto mais ela trabalhar, quanto mais ela mostrar o que ela sabe, ela vai receber de Deus. Isso é uma visão de contrato com Deus. E não existe negociação com Deus. Não tem como você fazer uma negociação. Por quê? Porque não tem como você manipular Deus fazer uma coisa que ele pode fazer. E na aliança ele já disse que vai fazer. Na aliança ele já te abençoou. Na nova aliança ele já te abençoou. Então você não precisa negociar com ele, você não precisa mostrar proposta. Tem pessoas, por exemplo, que fazem votos com Deus. Eu vou jejuar, eu vou jejuar tantos dias, eu vou deixar de fazer tal coisa que eu gosto, que me dá prazer, para eu ser abençoado. Isso você está tentando negociar com Deus. E o nosso Deus não é um Deus de negócio, o nosso Deus não é um Deus de contrato, o nosso Deus é um Deus de aliança. E na nova aliança, na aliança que nós temos com Deus, a gente só tem que aceitá-la, a gente só tem que acreditar nela, a gente tem que acreditar nas promessas que envolve essa aliança e a gente recebe tudo que dessa aliança é nos concedida, é nos concedido. A gente recebe tudo através da nossa aceitação. Quando a gente aceita a aliança, quando a gente tem fé na aliança, a gente recebe todas as promessas da aliança. A gente não precisa fazer para receber. A gente não precisa fazer algo para receber de Deus. A gente não precisa se esforçar para receber de Deus. Não na nova aliança. Porque na nova aliança ela não é constituída por lei. Ela não é constituída por lei. Na velha aliança, ela era constituída por lei. Então o homem tinha que seguir todas as leis para ele ser abençoado, para ele receber o favor de Deus. Na nova aliança, a gente temos que apenas aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. A gente temos que apenas crer no sacrifício de Jesus Cristo. Crer no derramado sangue dele, no selar da aliança dele, na obra consumada. Aí sim somos abençoados com todas as sortes de bênção. Só que hoje as pessoas confundem a nova aliança com a velha aliança
e com aliança com um contrato, como se a gente pudesse se esforçar para alcançar alguma coisa de Deus, como se Deus esperasse que a gente se esforçasse para a gente receber algo. Só que não é por esforço. Não é e nunca vai ser por esforço. Porque o esforço já foi feito. O sacrifício já foi feito. Não precisa mais fazer sacrifício perante Deus. Nós temos acesso a Deus. Porque depois que Jesus Cristo gritou, está consumado, o véu se rasgou. Então hoje nós vivemos debaixo de um céu aberto. A gente não precisa entrar na presença de Deus. Nós já estamos na presença de Deus. Nós não precisamos chamar Deus. Nós não precisamos chamar a presença de Deus. Nós já temos a presença de Deus. Nós não temos que procurar um Deus que está fora, porque Deus ele está dentro de nós. Nós recebemos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós não precisamos procurar Deus para fora. Nós não precisamos falar, venha Senhor, venha, porque Ele já está dentro de nós. Quando a gente fala para Deus vir, para o Espírito Santo vir, para Jesus vir, é sinal de que a gente não entende o que é a nova aliança. E por não entender a nova aliança, a gente vive uma vida e experiências cristãs frustradas, porque a gente trata um Deus como um Deus de contrato, como um Deus de negócio. A gente acha que é pelo nosso próprio esforço que a gente vai alcançar algo de Deus. E isso é muito sério. Por que que isso é muito sério? Porque quando a gente age dessa maneira, a gente está negando o sacrifício de Jesus. A gente está negando todas as bênçãos de Jesus Cristo. A gente está dizendo que pelo nosso esforço a gente consegue alcançar algo, a gente consegue alcançar o favor de Deus. Mas não é por aí. Não é por aí. Porque quando a gente faz isso, a gente está vivendo debaixo da antiga aliança. E a palavra de Deus vai falar que se a velha fosse boa, não precisaria da nova. Se ela fosse o suficiente, não precisaria da nova. Hoje é o suficiente, o sacrifício de Jesus Cristo é o suficiente, porque hoje não precisa mais de sacerdote. Hoje a gente pode ser independente, a gente somos livres em Cristo Jesus. Hoje nós não dependemos de um sacerdote para a gente ter acesso a Deus. Hoje o nosso acesso é por Cristo. E as pessoas não entendem isso e não entendem o que é o verdadeiro evangelho e colocam um peso sobre o evangelho que não existe. Colocam um peso que não existe e colocando esse peso nunca vai atrair o mundo. Nunca vai atrair os pecadores. É um peso que os religiosos colocavam, um peso que os fariseus colocavam e que Jesus não colocava. Tanto que Jesus ele atraía pecadores. E os fariseus não. Por ser religiosos, ninguém queria estar com eles. E eles, por se sentir superiores às outras pessoas, eles não queriam estar na presença das outras pessoas. E quando estavam por status, para mostrar que estavam fazendo alguma coisa, mas não era por amor. Porque a aliança, ela é por amor. Ela não é por negociação. Ela não é por esforço próprio. É por amor. É por amor porque Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, nós temos o amor dele dentro de nós. E tudo que nós fazemos é por amor. E muitos dizem que quando se prega a graça, quando se prega a nova aliança, está dando liberdade para pecar. Não, não está dando liberdade para pecar. Porque quem realmente entende a nova aliança, quem realmente entende a graça, por mais que sofra tentações, por mais que tenha uma natureza pecaminosa, essa pessoa, ela reconhece o amor de Jesus Cristo na vida dela, ela reconhece a obra consumada e ela sabe que ela é vitoriosa em cima de toda a tentação, que ela venceu o pecado em Cristo Jesus. Isso é viver uma vida vitoriosa. Quando a gente medita na
na graça, na nova aliança, quando a gente medita na obra consumada de Jesus Cristo, nós mostramos que somos vitoriosos. Porque nós sabemos que Ele venceu por nós. Lembra que Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Já está vencido, a gente não precisa vencer. Só que a religião, a religiosidade, ela quer entrar numa guerra espiritual, ela quer fazer com a força dos braços dela, ela quer fazer porque ela tem uma visão de que a pessoa tem que ser santa, rona, que a pessoa tem que ser metódica, que tem que seguir todas as tradições religiosas. Mas todas essas pessoas têm algum problema interno dentro delas que elas não conseguem resolver. Porque quando você age dessa forma, e é um perigo que todos nós todos nós corremos risco de cair na tentação da hipocrisia. Porque quando a gente age como um hipócrita, como um julgador, uma pessoa que julga, a gente acaba caindo no jugo. A palavra diz, não julgue para não ser julgado, porque quando a gente julga, assim que a gente julga, a gente também é julgado. E a gente pode cair no mesmo jugo. Às vezes a gente fala mal de uma pessoa que está cometendo um pecado, de vez a gente chegar nela e pregar o amor, fazer como Jesus fez, porque Jesus ele nunca apontou o pecado de ninguém, de vez a gente chegar a pregar o amor e a gente apontar o pecado dela, amanhã ou depois nós podemos estar no mesmo pecado que ela, porque nós estamos sujeitos a isso, todos os dias da nossa vida. Então isso é uma falta de humildade, uma hipocrisia, a pessoa querer fazer com o próprio braço, entende? E na nova aliança é totalmente diferente. Na nova aliança você não faz por esforço, você faz por amor. E na nova aliança você já é abençoado, você já tem a presença de Deus. Por isso que é muito importante a gente entender a nova aliança, entender como agir, pesquisar, se inteirar mais, porque assim a gente vai ter um relacionamento com Deus saudável, um relacionamento com Deus que a gente vai ter crescimento espiritual, porque quantas pessoas a gente vê na igreja e a pessoa não cresce espiritualmente, e será que Deus não escuta a oração dela? Ou será que é ela que está fazendo de uma forma errada? Porque é muito fácil a gente colocar a culpa em Deus e no diabo e não reconhecer que a culpa está dentro de nós. Não reconhecer que a gente não entende nada, que a gente aprendeu tudo errado e que a gente precisa aprender de novo, que a gente precisa aprender o correto. Nós temos que reconhecer isso, quebrar o nosso ego no meio e reconhecer, falar, não, o que eu aprendi ou o que talvez eu pregava estava tudo errado. Eu quero aprender de novo e falar com o Espírito Santo, abre o entendimento do meu coração, abre os olhos do meu coração, pois eu quero aprender o que é a graça de Jesus Cristo, o que é a nova aliança, porque a gente, por escutar as pessoas falar, a gente não busca no Espírito Santo e acha que o que a pessoa falou está correto. E aí acaba virando uma tradição religiosa e a gente nem sabe por que é aquilo, por que a pessoa falou aquilo. Eu convido a você não só escutar, não só ouvir essa mensagem, mas procurar saber se ela é correta. Procurar saber na Bíblia se ela é correta através do Espírito Santo, que ele vai te revelar. Porque nós devemos examinar a palavra para a gente ter uma vida nobre, para a gente ter uma vida espiritual que ela cresce, uma vida espiritual saudável, que dá fruto. Nós devemos examinar a palavra com o Espírito Santo, pedir para que o Espírito Santo abra o nosso conhecimento, para que ele nos direcione para aprendizados corretos, porque não é errado a gente aprender com outra pessoa, mas a gente pedir para o Espírito Santo para nos direcionar para o aprendizado correto. Se você está escutando esse vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo te direcionou até ele. Porque ele me direcionou a ensinos assim, a pessoas que ensinam assim. E isso é maravilhoso, porque a sua mente vai abrindo, mas um conselho que eu vou te dar para você.
Tenha um coração aprendível. Tenha um coração aprendível. Abra seu coração. Tantas coisas que a gente abriu o nosso coração e deu errado. Porque não adianta ter um bom ensino e a gente não abrir o nosso coração para ele. E a gente não colocar em prática. E a gente não aplicar na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós devemos abrir o nosso coração para isso. Porque quando a gente faz de coração, nós fazemos com excelência, nós fazemos por amor, nós fazemos com alegria. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. A diferença entre um contrato e uma aliança. Lembrando, contrato é negócio, é uma negociação. Na aliança ela não tem negócio. A aliança que Deus faz conosco, Ele nos oferece as bênçãos, Ele nos oferece tudo. E basta a gente aceitar a aliança dele. Basta a gente aceitar a aliança de Jesus Cristo. Porque a aliança ela tem um derramar de sangue. E o derramar de sangue foi do sangue de Jesus. Um sangue inocente que lavou, que curou, que nos libertou de todo o mal, que nos abençoou. Ele se fez maldito para que hoje para que hoje a gente não recebesse maldição, para que hoje nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Ele se fez pobre, ele sendo rico, se fez pobre, para que hoje nós enriquecemos na sua pobreza. Fica com essa mensagem em nome de Jesus Cristo.